Olá pessoal, nesta aula vamos falar sobre arrays, então não sai daí. Bem, como já disse no princípio deste capítulo, array é nada mais do que uma lista de elementos. Além de ser uma lista de elementos, essa lista é sequencial. Então quer dizer que você pode aceder os elementos de uma forma sequencial. Quer dizer que você começa do zero e vai até o elemento n-1. Então, lembra uma coisa, uma lista em Java começa da posição 0. Se você quer aceder ao primeiro elemento na lista, é a posição 0. E assim sucessivamente, quer dizer que o elemento a seguir é a posição 1, depois a posição 2, a posição 3. Quer dizer que array é nada mais do que uma lista sequencial. Além de ser uma lista sequencial, é uma lista de do tipo de elemento. Quer dizer que se você definir que a tua lista é do tipo inteiros, quer dizer que essa tua lista só vai caber números inteiros. Se for string, só vai caber string. Então, temos uma ideia de como funciona uma lista, então vamos passar para a prática. Ok, agora estamos na quinta aula, então vamos abrir o nosso projeto Java Moderno para Iniciantes, vamos no Package, e estamos na seção 3 ainda. Essa é a última aula, quer dizer que a sexta, a quinta aula. Ok, então vamos criar uma nova classe e vamos dizer que aula 5 e pronto. Vamos só buscar a função main, para não termos que escrever tudo isso. E vamos copiar. Ok, tá aqui. Agora, então, nesta aula vamos falar sobre arrays. Ok, dissemos que arrays é nada mais do que uma lista que contém elementos, ok? Do mesmo tipo. Então, arrays pode ser conhecido como lista ou em outras linguagens são chamados como vetores, ok? Mas o conceito que nós estamos a falar aqui de lista ou de arrays é que arrays são listas com tamanho fixo. Essa é a primeira ideia. E como se define uma lista ou um array normal? Então, é normal você primeiro precisa saber o tipo de elementos que essa tua lista vai conter, ok? Por exemplo, vamos dizer que vamos criar uma lista de números inteiros. Então, primeiro o quê? O tipo, quer dizer que inteiro, quer dizer que int, e depois que você põe abrir parênteses reto, fechar parênteses retos, quer dizer que essa é a lista, quer dizer que aqui podemos ler o quê? Estamos a criar uma lista que vai conter que? Números inteiros. Ok. O nome da lista agora, vamos dizer que é lista int, ok? E depois tem que inicializar. Inicializar uma lista quer dizer que tem que pôr igual e depois meter que? O parênteses. O aspas, abrir aspas, fechar aspas, depois ponto e vírgula. Ok, aqui inicializamos. Mas dissemos que é? Uma lista, um array, é uma lista com tamanho fixo. Quer dizer que aqui quer dizer que nossa lista é? Nossa lista é quê? Aqui estamos a dizer que nossa lista tem 0 elementos, ok? Não tem elementos. E se nós tentarmos, por exemplo, dar elementos nessa lista, vamos ter erro. Então vamos começar, vamos dizer que nossa lista vamos ter 3 elementos, por exemplo, vamos dizer que o primeiro elemento é 4, e se nós queremos dar mais elementos, temos que separar pela vírgula. 4, vamos dizer, vírgula, 2, vírgula, 0, ok? Está aqui. Nossa lista tem 3 elementos, ok? Então, podemos criar mais uma outra lista, vamos chamar a lista de números decimais, por exemplo, vamos dizer double, vamos dizer que é uma lista também, lista decimal, ok? E é igual a quê? Vamos dizer aspas, ok? E vamos dar valor, 2,5 separado pela vírgula, 8.1 e 1.00, ok? E depois terminar com ponto e vírgula. Ok, aqui criamos nossa lista. Temos mais uma lista, ok. Também podemos criar mais uma lista de char, ok? List char, aqui lista, uma lista que contém que contém caráter. E depois vamos ver lista de caráter, igual, aqui vamos pôr nossos caráteres. Abrir chaveta, fechar chaveta, ponto e vírgula, depois dentro vamos pôr nosso caráter. Como é caráter, temos que pôr que dentro de simples aspas. Então metemos A, por exemplo, D, por exemplo, I, L, S, vírgula, O, vírgula, N. Aqui. É uma lista de caráter que contém que caráter A, D, I, L, S, O, N. Dá para ver que isso forma que adilson. Ok. Essas são formas de criar lista, ok?
Você pode criar mais lista, pode criar lista de outra coisa, de string, por exemplo. Podemos criar uma lista de string, por exemplo, string, depois, que é o mesmo tipo que está aqui no nosso argumento. Está aqui, quer dizer que é uma lista que contém, que contém palavras ou texto. Então, vamos dizer lista, palavras, ok? Vamos dizer igual e vamos dar, ok? Palavras. Como é lista que pode conter palavras, palavras dissemos que é? Palavras são string, então string tem que ser que dentro de quê? De duplo aspas. Então vamos dizer o quê? Por exemplo, vamos dizer banana, vírgula, vamos dizer que maçã, vírgula, vamos dizer que pera e aqui suficiente. Ok, tem 3 elementos na nossa lista. Ok, essas são formas de criar listas, ok, em Java, listas com tamanho fixo. Quer dizer que essa lista aqui tem 3 elementos, aqui tem 1, 2, 3 elementos, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Esses elementos são tipo o quê? Caráter. Aqui tem uma lista de palavras, quer dizer que o que indica que é palavras, que é string, porque string são palavras texto, e está aqui banana, maçã e 3 elementos. Agora, mas como você pode saber quantos elementos tem na lista? E para saber quantos elementos tem na lista, basta chamar que tem um atributo que chama length, ok? Para nos retornar um número. System out println e vamos chamar que, por exemplo, vamos nossa lista de inteiros, chama a lista de inteiros aqui e depois ponto, chama que length, ok? Tá aqui. Não é uma função, porque na string é uma função que tem que ter com parênteses, mas aqui numa lista, quer dizer que num array, tem que ser que apenas length, sem parênteses, ok? Isso é um atributo. Depois veremos o que é um atributo. Ok, então aqui vai nos retornar que o número de elementos que existe na lista, ok? O atributo length, ok. Vamos imprimir também para a lista char, lista de caráter, que é só substituir o nome. E aqui vamos lista de palavras. Ok, vamos imprimir isto. 5. E está aqui. 3, 7, 3, ok? 3, disse que a lista int tem 3 elementos, vamos contar 1, 2, 3 elementos, é verdade. Disse que a lista char, que a lista de caráter tem 7 elementos, quer dizer, é verdade. Temos A, D, I, L, S, O, N, faz 7. E temos o 3, que é a última, que é a lista de palavras, que tem 3. Banana, maçã, pera. Ok. Agora, como mudar, como obter um número quer dizer, como obter um elemento dentro de uma lista? Ok, primeira coisa, antes de saber isso, temos que saber que como é que uma lista, como é que funciona a posição de uma lista. A primeira coisa é que a posição numa lista ou array começa da posição 0. Quer dizer que o primeiro elemento encontra-se na posição 0. Ok? Vamos pegar na lista int, vamos fazer. A posição 0 é como? Você tem que pôr, abrir parênteses reto, fechar parênteses reto e põe a posição que você quer imprimir. Queremos imprimir o 4. O 4 encontra-se na posição 0. Vamos já ver por que na posição 0. Vamos imprimir apenas isso, o 4. Vamos compilar. Run file. Está aqui 4. Imprimiu 4, ok? Quer dizer que a posição 0 é o quê? Posição 0 é o 4. Mas por que posição 0? Por que não 1? Vamos tentar imprimir um 1 para ver o que ele nos imprime. 1 imprimiu o quê? 2. Ok? E o 2 é o quê? 2 é o a seguir do 4. Ok? Normalmente o 1 devia ser o 4, mas não. O que tens que guardar aqui é o seguinte. Em programação, o primeiro elemento de uma lista é o quê? Vamos só pôr aqui isto. Para dizer que é comentário, para não ser interpretado pelo compilador. A primeira posição numa lista é que é 0. A posição a seguir começa a se incrementar, é 1. Depois a posição a seguir é que? O que vem a seguir é 2. Quer dizer que o 4 está na posição 0, o 2 está na posição 1 e o 0 está na posição 2. Ok? Então, e nós vimos que o número de elementos na lista int é que são 3. Ok? Normalmente ia dizer, então, o 4 está na posição 1, aqui está na posição 2, aqui está na posição 3, mas não, começa a partir do 0. Quer dizer que o 4 está na posição 0, o 2 está na posição 1 e o 0 está na posição 2. Quer dizer que a primeira posição é 0 e a última posição é que? A última posição é que? É o número de elementos na lista menos 1. Por exemplo, aqui temos quantos elementos? Temos
1, 2, 3 elementos. E se quisermos a última posição é que é o 3 menos 1, que faz que faz 2. Quer dizer que esse é o último elemento na lista. Quer dizer que a posição número 2 é o último elemento na lista. Porque essa lista aqui, temos que o último elemento na lista aqui é o número de elementos menos 1. Ok? Então, mesma coisa para aqui. Mesma coisa para aqui também para o lista de caracteres. Como é que funciona? Essa é a posição 0, essa é a posição 1, essa é a posição 2, essa é a posição 3, essa é a posição 4, essa é a posição 5, essa é a posição 6. Dissemos que ela tinha quanto? Tinha 7 elementos, ok? Podemos ver aqui, tem 7 elementos. Então, 7 elementos, a última posição é que é 7 menos 1, é o número de elementos, que é 7 menos 1, faz que 6. Porque começamos do 0. Porque se começarmos do 0 até o último elemento, temos que 7 elementos também. Temos que 0 primeiro, 1, aqui temos 2, temos 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Na última posição é 7 menos 1. Por quê? Que é 6. Por quê? Porque começamos do 0. Ok. Essa é a ideia básica das posições. Ok? Já sabemos como é que funcionam as posições num array, numa lista fixa. Agora podemos fazer o quê? Já sabemos como imprimir uma posição. Por exemplo, se queremos imprimir na lista de caracteres, se quisermos imprimir a posição 5, vamos ver que tem na posição 5. Na posição 5 tem que essa é a posição 6, essa é a posição 5. Tem O. Ok? Então, vamos imprimir. Aqui, imprimiu O. Ok. Agora, como mudar? Por exemplo, vamos dizer que aqui na posição lista int, na posição 0, não queremos mais 4, queremos pôr lá 5. É só basta onde você quer mudar, põe o seguinte. Aqui mesmo, vamos dizer que aqui mesmo, vamos chamar a nossa lista, vai chamar a nossa lista int, e pega, abre parênteses, reto, fecha parênteses, depois põe a posição que você quer mudar. Quero mudar a posição 0, e se quer mudar tem que fazer o quê? Tem que dar um novo valor. Então, o novo valor é que igual a quê? A um valor. Tem que ser que valor? Tem que ser um valor do tipo inteiro, porque sabemos que a nossa lista é uma lista de inteiro. Então, na posição 0, tem um inteiro que é 4, queremos mudar. Agora queremos pôr o quê? Queremos pôr 10 e ponto e vírgula. Quer dizer que vamos imprimir a posição 0 para ver quanto é que vai dar. Antes era 0, agora aqui mudamos vai ser o quê? Aqui mudamos vai ser 10. Está aqui 10. Ok. Também podemos mudar o caráter, podemos também mudar banana, ou podemos só imprimir a posição 0, que é banana, na lista de palavras. Posição 0, banana. Aqui imprimiu banana. Ok. Podemos também mudar, vamos dizer que não queremos mais banana. Vamos dizer que lista de palavras, na posição 0, ou na posição 1, ok? Porque aqui é 0, a posição 1, não queremos que seja maçã, na posição 1 não queremos que seja maçã, queremos que seja o que agora? Queremos que seja manga. Então, qual é o tipo de dado disso aqui? É uma string, então string tem que ser posta aqui, quando queremos dar valor a uma string, tem que ser aqui dentro de duplo aspas. Vamos dizer que agora é que manga, e terminar por ponto vírgula. Ok, vamos compilar para ver. Vamos, lista de caracteres, vamos pôr na posição 1. Mudamos na posição 1, metemos que é manga, já não é mais maçã. Vamos agora imprimir. Ok, está aqui, manga, mudou. Ok, vimos como mudar, como aceder um elemento na lista. E a lista é arrays é uma lista de tamanho fixo, ok? Quer dizer que, por exemplo, aqui temos 3 elementos, não? Se quisermos aumentar mais um elemento, normalmente o compilador vai gerar erro. Vamos dizer que lista int, na posição Q. Mas da posição queremos pôr um valor. Vamos dizer que na posição Q. Aqui dissemos que tem 3 elementos. Quer dizer que a última posição Q é a posição 3 menos 1, que faz 2. Quer dizer que a última posição é a posição 2. Vamos tentar a posição 3, ok? 3 e dar um valor. Vamos dizer que é 10, ok? E vamos tentar imprimir a posição 3, que é lista int, ok? Lista int, a posição 3, ok? Normalmente deve nos gerar um erro, porque a última posição é 2, ok? Vamos compilar. Ok, gera um erro. Está aqui o erro, ele diz que a exception thread main Java array index out of bound. Quer dizer que 3, quer dizer que o nosso na linha 18, ok? Linha 18 está aqui, é esta.
disse que passamos, quando diz array out of bound, quer dizer que passamos o limite do coisa da lista, ok? Porque 3 não existe, dissemos que array é um tamanho fixo. Quer dizer que quando dissemos que nossa lista tem esses elementos, quer dizer que só terá esses elementos. Você pode mudar o valor, mas nunca o número de elementos que ele contém, ok? Porque aqui estamos a dizer que é 3, quer dizer que agora tem que ter 4 elementos, mas isso não é verdade. Nossa lista apenas pode conter 3 elementos. Ok. Isso é como funcionam listas.